contigo, com Jesus. Amém. Que o Senhor assim faça na vida de cada Assim um. seja. Bendizemos o seu nome nessa noite. Amém. Te adoramos. Te Aleluia. amamos. Glória Queremos a Deus. continuar te servindo, te Amém. honrando, te buscando, Pai. Oh, Completa Deus. a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Glória a Que o Senhor Deus. continue falando ao teu povo. Fala, Deus. Agora, através da palavra que foi Amém. pregada pelo teu servo, usa, Amém. Pai, com poder e Usa graça. mesmo. E que no nome de Jesus, Oh, o maior Deus. milagre da Amém. salvação seja operado, Amém. Senhor, na vida daqueles que estão Amém. aqui nessa noite. Glória a Estamos assistindo Deus. pela internet que ainda não Amém. aceitaram o Senhor. Assim Que o Senhor seja. esteja manifestando, continuando a Amém. manifestar a tua glória neste lugar. Assim O teu seja. poder, Santo Espírito de Deus, passeia Oh, nosso meio. Deus. Visita cada coração. Amém. Faz de cada coração terra fértil. Oh, Para Deus. receber a maravilhosa semente que será, continuará Amém. sendo lançada nessa noite. Assim seja. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te adoramos. Amém. 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 Louvado seja Deus. Irmãos, podem todos assentar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 até ao versículo 26. Palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 até ao versículo 26. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Curve a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por tudo quanto o Senhor já falou ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Agora, Deus, que esta palavra que vai ser pregada caia em terreno fértil. Deus, eu peço agora em nome de Jesus que toda a dificuldade, ó Deus, seja retirada. Ó Deus querido, que todo ruído de comunicação, ele caia por terra agora em nome de Jesus. Toda a distração, toda a sonolência, ó Deus, toda a dispersão de atenção. Deus querido, dê-nos agora um coração firme, uma mente, ó Deus, aguçada para receber a tua palavra. E fala, continua falando. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, ao escrever à igreja de Corinto, orientando estes irmãos em relação à ordenança da ceia do Senhor, e eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós não podemos entregar aquilo que não recebemos. Há muitos problemas, muitas vezes, igrejas e até nas nossas vidas mesmo, porque nós não recebemos do Senhor. Paulo é muito claro: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Esse texto me lembra um outro no Velho Testamento, quando Moisés entrava naquela tenda do encontro com Deus, e aquela nuvem de Deus descia, e Deus falava com Moisés, e Moisés saía da tenda, o rosto brilhando, e levava ao povo a mensagem recebida do Senhor. Não há como falar algo que não tenha sido recebido do Senhor. E é importante que você sempre esteja atento a qualquer pregador. O pregador que pregar a mensagem, que você esteja sempre atento, para que você possa discernir se o que está falando é recebido do Senhor ou recebido de outra fonte. O que nos interessa é aquilo que vem do Senhor para os nossos corações. Então, ao escrever à igreja em Corinto em relação a essa ordenança, o apóstolo Paulo, queridos, ele faz uma afirmação teológica profunda, que jamais pode ser esquecida pelo povo de Deus até a volta do Senhor Jesus Cristo. Cada vez
que celebrassem a ceia do Senhor, recordando o seu sacrifício na cruz do Calvário, eles estariam anunciando a morte do Senhor até que ele voltasse. Irmãos, é tão importante essa mensagem que o Senhor Jesus a deixa numa ordenança para a sua igreja, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ao celebrarmos nesta noite a ceia que está diante da igreja, nós estamos também, queridos, anunciando o valor e a importância da morte de Cristo hoje, para você e para mim. A morte de Cristo para todas as pessoas em nossos dias. E é sobre esse tema que eu quero então compartilhar com você nessa noite. A ceia é o momento quando nós anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo. É quando nós lembramos o sacrifício de Cristo e as bênçãos deste sacrifício para as nossas vidas. Então, ao participarmos da ceia, ao nos colocarmos diante da ceia do Senhor, nós vamos estar anunciando a morte do Senhor Jesus Cristo. E na ceia, queridos, nós anunciamos e recordamos algumas verdades benditas, algumas verdades profundas que só o Senhor Jesus pode realizar por nós. E a primeira que eu quero compartilhar é esta. Querido, só a morte de Cristo Jesus nos dá vitória sobre o pecado. Só a morte, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esta foi uma razão que levou Jesus Cristo de Nazaré a morrer na cruz do Calvário. Nos dá vitória sobre o pecado. Por isso, quando a igreja se reúne, quando a igreja celebra a ceia, ela está afirmando, lembrando que em Cristo Jesus nós temos vitória sobre o pecado. Mas há algumas verdades que eu quero compartilhar em relação ao pecado com você nessa noite. Queridos, em primeiro lugar, o pecado. O que é pecado? Essa é uma palavra bíblica, é uma palavra que está na Bíblia, não é uma palavra que você encontra fora da palavra de Deus. Você não vai encontrar essa palavra provavelmente em nenhum livro de escola, em nenhum outro livro. Essa é uma expressão da Bíblia. O pecado, essa palavra, a etimologia dessa palavra significa, na sua essência, errar o alvo. O que é pecar? Errar o alvo. Você já viu alguém fazendo aquele tiro ao alvo? Ela coloca aquele arco, coloca a flecha, mira lá aquele alvo longe. Então pecar, biblicamente falando, é errar o alvo. É errar o alvo. Então, queridos, o pecado, o que é o pecado? É uma tendência para o mal que existe dentro de cada um de nós. Nós não herdamos o pecado de Adão, mas a tendência ao pecado de Adão. Esse é o grande problema. Todos nós temos uma inclinação para o pecado. Todos nós nascemos com essa implicação, com essa tendência, inclinação para o pecado. Abra sua Bíblia em Romanos 7, versículo 20 e versículo 23, para que você possa entender o que é pecado. O que é pecado? Pecado, a Bíblia diz, é essa tendência, essa inclinação para fazer o mal, para errar. É uma inclinação para fazer tudo o que é errado. Essa inclinação, ela existe dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele se referiu a isso em Romanos 7, 20 e 23. Ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Quando Paulo olhava para si mesmo, quando Paulo olhava a sua própria vida, ele descobriu, ele fez uma descoberta interessante. Ele diz: ora, se eu faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo percebe é isso. Haviam coisas que ele não gostaria de fazer, mas quando ele via, já havia feito. E ele dizia perplexo: mas como pode acontecer? Eu não quero fazer isso, mas quando eu vejo, eu já fiz. E então Paulo descobre um poder dentro dele. É o poder do pecado, é a inclinação para o pecado. Queridos, aqui está o grande problema da humanidade.
O grande problema da humanidade, o grande problema de cada um de nós é o pecado que nos leva a fazer o mal. Você não quer fazer a coisa errada, você não quer errar. Mas quando você viu, você já errou, porque você nasce com essa inclinação. Não há nenhum ser humano que nasça nesse mundo sem essa tendência, sem essa inclinação para o mal. E se você quer fazer o teste, pega uma criança pequenininha, da mais tenra idade, quando começar a ter compreensão, quando ela tiver ali, não sei, talvez 1 ano, menos do que isso, e alguma coisa errada aconteceu, pergunte à criança, a resposta que ela vai dar a você é: eu não fui. E a pergunta é: quem foi que ensinou essa criança a mentir? Quem foi? É que ela foi concebida em pecado, ela traz nela essa tendência para o erro, tendência para o mal. Nós gostaríamos de fazer o bem, mas não conseguimos fazê-lo, e esse é o grande problema da humanidade, é o seu problema aqui nessa noite. Quantos de vocês, queridos, quantos de nós aqui nessa noite estamos vivendo debaixo dessa inclinação terrível? Eu sou inclinado para fazer o mal. Queridos, a nossa inclinação normal e natural é para o mal, é para o erro, é fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. Essa é a nossa tendência, essa é a nossa inclinação, é isso que é pecado, e todos nós temos essa inclinação. Por isso é que, se nós não mudarmos o homem, nós nunca mudaremos a sociedade ao nosso redor. Mas, queridos, há uma outra verdade importante. O pecado, além de ser essa inclinação, o pecado, ele é mais forte do que a nossa vontade. O pecado é mais forte do que a sua vontade. Veja isso na Bíblia. É muito interessante ver isso na experiência de Paulo. Romanos 7, 18 e 19. Veja o que diz a Bíblia. Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei que em mim, Paulo falando, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo primeiro descobre que ele tem uma inclinação para o erro. Há uma tendência dentro dele para o erro. E depois ele faz uma outra descoberta ainda pior. É que essa inclinação para o erro, para o pecado, é mais forte do que a sua própria vontade. Há dentro de você, há dentro de mim, uma inclinação ao pecado, sobre a qual eu não tenho poder nenhum. Você tem dentro de você uma força que o leva a pecar, e você não consegue resistir. Isso é tão verdade que algumas pessoas que vivem na prática do pecado, elas já sabem que diante de certas circunstâncias, elas já sabem que vão praticar o erro, o ilícito. Elas sabem que está errado, elas sabem que não deve, mas elas sabem que ela vai cair naquele pecado. A pessoa, por exemplo, que joga, ela já sabe, ela está lá, está aqui, talvez alguém aqui, ela já sabe: amanhã, se eu passar na frente um bingo, eu não resisto, e eu vou entrar, e eu vou gastar todo o dinheiro. E você diz à pessoa: mas está certo? Ela diz: não. E por que você faz? Eu não sou capaz de não fazer, eu não sou capaz de resistir. Sabe por quê? O pecado é mais forte do que a nossa vontade. Isso significa dizer, queridos, que todos nós estamos perdidos, não há solução. Nós nascemos com uma inclinação para fazer a coisa errada. Os filósofos da antiga Grécia, eles tinham uma percepção interessante, alguns deles, de que se o homem conhecesse o bem, o belo e o certo, ele o faria. Ele o faria. Então, o que nós precisaríamos, segundo a visão dos gregos, era da educação. A solução era educar as pessoas. E aí, sabe o que aconteceu? Alguém disse isso numa frase extraordinária. Ele disse: pois é, numa grande companhia, o operário, ele pode roubar algumas coisas, mas o gerente geral, o presidente da companhia, com todo o seu poder e conhecimento, a capacidade que ele tem é de roubar a companhia inteira. Porque todos somos pecadores, todos nós. Sabe qual é o seu problema?
Você sabe qual é o seu problema? É o pecado. Você tem uma tendência, uma inclinação. A nossa carne é inclinada para o pecado. O pecado é mais forte do que você. Você não consegue resistir. Quando você viu, você já fez. Quantas vezes você prometeu a você não agir mais dessa ou daquela forma? Quantas vezes você já prometeu a você não fazer aquilo que você tem feito? E quando você viu, você cometeu. Você cometeu o mesmo erro, o mesmo pecado. E você olha para você e diz: o que é que há de errado comigo? Nada. O pior é que não há nada de errado com você. Você, na verdade, é um pecador perfeito. E nós somos pecadores perfeitos. E nós tentamos, nós vamos para os consultórios médicos, psicológicos, psiquiátricos, tentar dizer às pessoas: olha, eu preciso mudar. E as pessoas fazem análise em nós, e as pessoas tentam descobrir, e as pessoas tentam nos transformar, tentam nos mudar. Nós tentamos nos mudar, pensamos que mudamos, e quando vemos, erramos de novo. Sabe por quê? Porque você é um pecador perfeito. E eu sou um pecador perfeito. Na verdade, isso significa que nós somos muito bons pecadores. Nós vivemos praticando os mesmos pecados. Não conseguimos nos libertar de jeito nenhum. E começamos a viver debaixo da escravidão do pecado. Por isso, queridos, só a morte na cruz do Calvário, ela nos dá esse poder para vencer. O pecado só é vencido por aquele que aceita Jesus Cristo de Nazaré. Abra lá em Romanos capítulo 6, verso 14, e veja o que diz a palavra de Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, experimentar a graça de Jesus, experimentar o poder de Jesus. Queridos, o pecado só é vencido por aquele que aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu para nos dar a vitória sobre o pecado. Você aprendeu nessa noite que você tem uma tendência natural para fazer as coisas erradas. Você aprendeu nessa noite que essa tendência, ela é maior que a sua vontade. Você não tem controle sobre isso. Você não consegue se controlar. E você sofre. Todos nós sofremos debaixo do pecado. E, meus queridos irmãos, nós tentamos de todas as formas vencer o pecado em nossa vida. Semana passada ou semana retrasada, eu falei no boletim, eu trouxe aquela mensagem daquele senhor Dominique, não sei que, Kahn, né? Aquele homem famoso que foi preso. Irmãos, qual é o problema desse homem? Qual é o grande problema desse homem e de tantas outras pessoas? E não só relacionado com isso, esse tema não, mas outros temas. Será que uma pessoa não sabe que roubar é errado? Será que não sabe? Será que um político, um deputado, um senador, ele não sabe que roubar é errado? Será que ele não sabe? Ele não aprendeu? Será que ele não teve um pai, uma mãe? Será que ele não estudou num colégio? Será que no colégio não aprendeu ética? Será que não teve uma cadeira? E essa cadeira existe até em filosofia. E em filosofia você estuda ética. Todos vocês estudaram. Toda pessoa que faz faculdade, você estuda ética. Todo mundo estudou algo sobre isso. Nós sabemos o que é certo e errado. Nós sabemos perfeitamente. Ninguém precisa chegar e dizer: olha, isso está errado. Eu sei. O meu problema é que eu não consigo fazer o que é certo. E eu não consigo por causa do pecado. Por isso, fora de Jesus não há solução para o homem. Fora de Jesus não há salvação. Porque, queridos, não há modelo econômico, não há modelo político, não há modelo nenhum que resolva o problema do pecado. A pessoa, quando ela erra, quando ela comete um crime, o que acontece com ela? Ela vai a tribunal, ela é condenada e ela é presa. Ela foi presa porque ela cometeu um delito. Aquela pessoa foi encarcerada lá. Mas, queridos, aquela pena não tira o pecado de dentro do coração daquela pessoa. Ela continua sendo uma pessoa pecadora. A prisão não vai, na verdade, tirar o pecado do seu coração. O pecado só é vencido por aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que você está vivendo, esse drama que você está vivendo? Por causa do pecado. Porque você é pecador.
É o pecado que está levando você a viver desse jeito. É o pecado que está acabando com a sua vida. É o pecado que está desgraçando você, desgraçando o seu casamento, desgraçando a sua vida conjugal, desgraçando a sua vida profissional. Você está sendo desgraçado pelo pecado, é o pecado. E nessa noite, Deus trouxe você aqui nessa noite para que você vença o pecado. Só o sangue de Jesus, só o sacrifício de Jesus, só a graça de Jesus, só a salvação em Cristo nos dá poder para vencermos o pecado. Então nessa noite peço ao Senhor: Deus, eu quero ser liberto desse pecado, eu quero vencer o pecado na minha vida, eu quero ser livre. Não existe um único homem que seja livre. Todos são escravos do pecado. Liberdade é uma quimera. Liberdade é um sonho impossível fora da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Não há liberdade fora de Jesus. Por isso Jesus falou: se o Filho... Vocês estavam... Se o Filho... Quem é verdadeiramente livre? Aquele que é liberto pelo Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus não há libertação. Agora pasmem vocês. Vocês estão olhando para mim? Pasmem vocês que o mundo pensa que quem é escravo é o crente. Que paradoxo. Paradoxal. Uma frase bem portuguesa. Paradoxo, paradoxal. O mundo lá fora pensa que o crente é um tadinho, não é? O crente é aquele coitadinho que vive lá. E na verdade, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, a pessoa sem Jesus não é livre. Não há liberdade fora de Jesus. Você está me ouvindo? Você aí na internet, você está me ouvindo? Não há liberdade. Não há liberdade. Uma vez eu lembro que eu estava conversando com alguém sobre isso. E eu disse: vocês crentes. Eu disse: você fuma? Claro. Você pode parar? Não. Eu fiz outras perguntas. Você joga? Jogo. Você consegue parar de jogar? Não. Então quem é livre? Sou eu ou você? Quem é livre, irmãos? Quem é livre? Aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O crente precisa viver e vibrar com a sua liberdade. Pular de alegria. Eu sou livre em Cristo Jesus. O pecado foi vencido na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu posso dizer não ao pecado. Quem é livre? Quem pode dizer não ao pecado? E só diz não ao pecado aquele que conhece Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e seu Salvador. Não há liberdade. O mundo é escravo do pecado. As pessoas lá fora são escravas do pecado. Por isso nós precisamos levar a mensagem de Jesus a estas pessoas. Mas queridos, na ceia nós anunciamos e recordamos que só a morte do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma cena forte. Essa fotografia ela ganhou inclusive alguns prêmios. Mas só a morte de Cristo nos dá vitória sobre Satanás. Só a morte de Cristo, só crer no sacrifício de Jesus, receber Jesus como Salvador, nos dá a vitória sobre Satanás. 3 coisas que você precisa saber. Satanás, queridos, ele é o causador da cegueira e da incredulidade das pessoas. Veja esse texto lá em 2 Coríntios 4:4. Veja o que diz lá o texto sagrado. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais, Paulo falando, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é um incrédulo? É uma pessoa cega espiritualmente. Ela é incrédula porque ela se deixou cegar pelo inimigo. Queridos, esse é o trabalho de Satanás. É causar cegueira, é causar incredulidade. O incrédulo é um cego espiritual.
O ateu é um cego espiritual. O agnóstico é um cego espiritual. Estas pessoas que se ufanam, estas pessoas que riem, que debocham do Evangelho, estas pessoas que se acham os epígonos do saber, essas pessoas são cegas espiritualmente. São cegos espirituais. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Elas permitiram, provavelmente por causa do seu orgulho, elas permitiram que Satanás as cegasse. E Satanás cega o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandeça. Por isso precisamos orar, clamar pelas pessoas, pelo mundo perdido, para que o inimigo saia e essa pessoa seja alcançada pela luz do Evangelho, da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Todo incrédulo é uma pessoa cega, que carece da luz do Evangelho. O inimigo, ele causa essa cegueira espiritual. Ela impede que há pessoas que chegam e dizem: olha, eu queria crer, mas eu não sou capaz. Sabe por quê? Porque você tem deixado o inimigo cegar o seu entendimento, cegar você. O inimigo é tão astuto, e ele enche a bola do homem. Ele diz que você é o melhor. Ele diz: não, um homem inteligente como você não pode crer nessa baboseira. Você é um homem inteligente, você é um homem culto, você é um homem capaz. Você vai crer nessa baboseira de Deus? Você vai crer nessa baboseira de Jesus? Não, você não pode. E aí, sabe o que acontece? Vem um orgulho, brota um orgulho, e esse orgulho é a brecha, o inimigo entra, e ele cega, e ele impede a pessoa de conhecer Jesus Cristo de Nazaré, o único que lhe dá a vitória sobre o inimigo das nossas almas. Mas vejam, queridos, Satanás, ele é o promotor do sofrimento e da desgraça que existe no mundo. Ele está por detrás promovendo, ele está por detrás trabalhando o tempo todo. João 10:10, veja o que diz lá a palavra de Deus, veja o que diz esse texto. O ladrão, vamos ler juntos? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para tenham vida e a tenham com abundância. Quem é o ladrão? É o inimigo das nossas almas. Ele vem para roubar, para matar, para destruir, para causar sofrimento, causar desgraça. Irmãos, essa é a obra do inimigo no mundo, ao nosso redor, na vida das pessoas. E só o sangue de Jesus, só o sacrifício, só a morte de Cristo na cruz do Calvário tem poder para derrotar a obra do inimigo na nossa vida e nos dar a vitória sobre ele. Talvez você aqui nessa noite esteja cego, cega, você aí na internet, talvez você esteja aqui sofrendo, porque o inimigo tem trabalhado na sua vida, trabalhado na sua família. O inimigo tem tentado de todas as formas trazer confusão, trazer desgraça, trazer problema, trazer falta de harmonia, briga na família. Cuidado, meu irmão, minha irmã, é o inimigo tentando acabar com a nossa paz. Ele é o promotor de sofrimento, de desgraça. É ele que está por detrás, comandando tudo isso, porque o prazer do inimigo é ver nosso sofrimento, é ver o homem sofrer. O inimigo, irmão, se nutre do sofrimento humano. O inimigo se nutre disto, e ele então faz uma obra tremenda, e as pessoas não percebem muitas vezes essa obra, e as pessoas se deixam levar, e o inimigo está levando vantagem. Queridos, a Bíblia nos ensina que Satanás só é vencido por aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Abra lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e versículo 11, e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Queridos, essa é a obra de Satanás, é acusar. A obra de Satanás é tentar derrotar a cada um de nós. Diante de Deus ele acusava de dia e de noite, mas ele é vencido pelo sangue do
Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder. Nessa noite o Senhor quer dar vitória a você. Se você está aqui nessa noite, você tem sido oprimido, oprimida, se o inimigo tem cegado você, se o inimigo tem impedido você de ver a glória de Deus, se o inimigo tem impedido você de aceitar a Cristo Jesus, se você ouve a mensagem do Evangelho e na hora vem tantos pensamentos na sua mente, repreenda isso em nome de Jesus. Há pessoas que não conseguem ouvir a mensagem do Evangelho. Elas estão lá na igreja, ou elas estão lá diante da televisão, elas não conseguem, começa uma confusão dentro da cabeça, pensamentos que vão e vêm, e a pessoa não consegue se concentrar de jeito nenhum. É o inimigo tentando mantê-lo na cegueira. Tantas pessoas sofrendo a opressão, tantas famílias, tantos maridos e mulheres, tantos pais e filhos sofrendo, porque o inimigo está destruindo a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está a sua família, pessoas que não falam umas com as outras, pessoas que não se dão umas com as outras, brigas entre famílias, pessoas completamente desestruturadas, lares esfacelados, famílias esfaceladas, o inimigo agindo. E é tempo de dizer chega. É tempo de dizer basta. Nessa noite você pode vencer toda a obra do inimigo se você aceitar Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para vencer toda a obra de Satanás na vida, na sua família, hoje, a todo sempre. Nessa noite que você possa tomar posse dessa vitória. Jesus morreu, Jesus deu a sua vida para que o inimigo não tenha mais poder sobre a sua vida. Nessa noite, em nome de Jesus, coloque o diabo para correr da sua vida e diga: a minha vida agora é de Jesus Cristo de Nazaré. O inimigo não tem mais poder sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha família. Eu estou livre porque eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. E meu irmão, resista ao diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, é tempo da igreja se levantar, do povo de Deus se levantar e dizer não, e resistir e vencer para a honra e glória do nome do Senhor. Na ceia, nós anunciamos e recordamos que só a morte do Senhor Jesus Cristo, só a morte de Cristo nos dá vitória sobre a morte. Essa semana eu estava lendo aí de uma atriz famosa e ela dizia: eu não estou preparada para morrer. Eu tenho muito medo da morte. Eu tenho muito medo da morte. Queridos, vocês estão preparados para morrer? Cuidado com a resposta que eu vou orar para que Deus leve você. Você está preparado para morrer? Nós estamos preparados para a morte? Nós estamos preparados para a nossa derradeira viagem? Aquela que não terá mais volta? E o destino será a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Ele? Vejam, queridos, só a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus, nos livra do medo e do pavor de morrer. Abra lá em Hebreus capítulo 2, verso 15, e veja o que diz a palavra de Deus. Hebreus 2,15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, Jesus se fez carne e sangue como nós, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Queridos, sem Jesus não há como não ter medo e pavor da morte. Se você está aqui nessa noite e você ainda não tem Jesus como seu Salvador, você tem medo e você tem pavor da morte. Sabe por quê? Porque a morte para você é algo totalmente desconhecido. A morte para você é um mistério. E o mistério da morte nos deixa amedrontados e apavorados. Embora muitas vezes não reconheçamos essa verdade lá no íntimo,
há um medo existencial da morte, há um pavor existencial de morrer. Só Jesus Cristo tem poder para nos livrar do medo e do pavor da morte. Queridos, só Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele nos livra da separação eterna de Deus. E esse é o grande problema da morte. Romanos 8, 38 e 39. Veja o que diz a Bíblia. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Nada pode nos separar. Essa é a grande bênção do Evangelho, queridos. Nada nos separa. Uma vez com Cristo para sempre. Nada nos separará de Cristo, nem a própria morte. Aliás, irmãos, a morte não existe para o cristão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A morte não existe. O que acontece é que você fecha os olhos aqui para imediatamente abri-los nos braços dos anjos e do cortejo celestial que levará você até o paraíso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A morte não existe para o crente. Existe a morte física, é verdade. O corpo para, o coração para, a mente para, tudo falece. Mas você abre os olhos e você se verá ser carregado pelos anjos de Deus até o trono da graça, e você estará sendo levado pelos anjos do Senhor. O inimigo estará lá, haverá um corredor de anjos, ao redor estarão lá os demônios olhando, enfurecidos, enraivecidos, com os dentes arreganhados, olhando, querendo, mas não podem fazer nada, porque nada nos separará de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a bendita certeza, a bendita esperança daquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ah, queridos irmãos, e as pessoas reduzem evangelho a religião. As pessoas reduzem o evangelho a religião. Evangelho não é religião. Evangelho é certeza. É a certeza da vitória, a certeza de que nada nos separará. Nada nos separará, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nada nos separará. O Senhor jamais nos largará, nada nos arrebatará da mão do Senhor, nada nos arrebata. Estamos firmes na sua mão, Ele pega a nossa mão e Ele não larga jamais, e Ele nos conduzirá em glória à eternidade bendita. Quem tem Jesus tem a vitória sobre a morte. Quem tem Jesus tem a certeza de que nada pode me separar do Senhor. Eu estou unido com Ele para todo sempre. E essa bendita certeza me enche de esperança. Essa bendita certeza joga fora o medo. Essa bendita esperança joga fora o pavor. Essa esperança é tão maravilhosa que às vezes a gente tem até vontade de morrer para experimentar. E não estou sendo errado, porque Paulo também sentia. Porque ele certa vez disse: olha, eu estou em aperto, mas eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Irmãos, às vezes não dá vontade de fechar o olho e não abrir mais, não? Fala a verdade. Confessa seu pecado para mim. Quer dizer, pecado não, isso é uma bênção. Confessa, meu irmão. Confessa que às vezes você fecha o olho e diz: Senhor, será que eu vou acordar nos teus braços? Será, Deus, que essa noite, será que eu vou acordar nos teus braços? Você já pensou? Quando você fechar os olhos aqui, as pessoas chorando pra caramba. Pessoas vão chorar. Eu espero que chorem também, né? As pessoas vão chorar e você tá lá de olho aberto, olhando e vendo e embevecido pela eternidade bendita. Então, aquilo que é mortal será revestido pela imortalidade.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ah, queridos, isso é muito mais que religião. Isso é muito mais que ser batista, presbiteriano ou qualquer outra coisa. Isso é ter Jesus, é crer no sangue de Jesus, é confiar no sacrifício do Cordeiro. Queridos, a morte só é vencida por aquele que aceita Jesus. 1 Coríntios 15, 55, 57. Esse texto você deve marcar na sua Bíblia, lê-lo, e você deve vibrar. Essa é a grande palavra. Essa é a grande palavra. Esse é o píncaro da vida cristã. Quando o apóstolo Paulo, ele agora prorrompe nesse louvor e adoração, e ele diz diante da obra de Cristo: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão da morte, o aguilhão do inferno estão vencidos. Jesus nos dá a vitória e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus para a honra e glória do Senhor. Por isso, queridos, nós precisamos louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. A morte é vencida por aquele que aceita Jesus Cristo. A morte foi tragada, a vitória é nossa. Tragada foi a morte na vitória. A morte não tem mais poder. Você pode olhar para a morte e dizer: você não tem mais poder sobre mim. O Senhor Jesus me lavou, me salvou. Ele é o Senhor da minha vida. Eu aceitei-o no meu coração. E agora, morte, você não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu sou de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá a vitória sobre a morte. Queridos, ao celebrarmos a ceia é uma celebração de vitória. A ceia é uma celebração de vitória. A minha oração nessa noite é que você saia daqui pulando. A gente não pula com a vitória do time que perde na semana seguinte. Precisamos vibrar com essa vitória que é nossa para todos sempre. Não tem campeonato, não tem nada pela frente. Meu irmão, eu não conhecerei mais a derrota, porque eu sou vencedor em Cristo Jesus. Nada pode me derrotar. Nada pode derrotar você. Nada te pode derrotar, meu irmão, porque Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na ceia, nós anunciamos e recordamos que só a morte de Jesus nos dá a vitória se você está vivendo debaixo do pecado. Se você está vivendo aí, meu querido amigo, minha querida amiga, debaixo do peso do pecado, você não está aguentando mais o pecado na sua vida, entregue-se a Jesus nessa noite. Eu não estou convidando você a ser batista, não, mas entregar a vida a Jesus. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te dar a vitória. Só a morte de Jesus nos dá a vitória, em segundo lugar, sobre Satanás, o inimigo das nossas almas, destruindo vidas, levando as pessoas. Vocês sabem quem está por trás dessas mortes, nesses motéis da vida? Coisa impressionante, não é? Agora, a cada dia tem um estrangulamento, a cada dia tem... Você sabe quem está por trás disso? É o inimigo das nossas almas. É o inimigo das nossas almas. Por isso precisamos orar. Irmãos, o inimigo ama matar as pessoas, destruí-las, levá-las para o inferno. Mas glória a Deus que Jesus nos dá a vitória sobre Satanás. Em terceiro lugar, a morte de Cristo nos dá a vitória sobre a morte. Nesta noite você pode ter essa convicção. Se você quer vencer o pecado, Satanás, e se você quer vencer a morte, confesse e receba agora Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E liberte-se do poder do pecado, do poder de Satanás, do poder da morte. E viva uma vida de vitória em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite, para nunca mais esquecer. Só é vitorioso, só é vitoriosa a pessoa que tem Cristo Jesus. Irmãos, vocês entendem por que precisamos levar a mensagem do Evangelho? Porque as pessoas ao nosso redor, sejam elas quem forem, elas estão derrotadas, elas estão destruídas, elas estão caminhando para o inferno. Irmãos, nós temos perdido essa visão. O nível de secularização é tão grande.
Nós estamos de tal forma secularizados, ou seja, nós estamos de tal forma influenciados por esse mundo em que vivemos, que nós perdemos a visão que as pessoas estão caminhando para o inferno. As pessoas estão caminhando para o inferno. O seu parente sem Jesus está indo para o inferno. O seu parente sem Jesus está sendo dominado pelo pecado, dominado por Satanás, e ele está sendo dominado pela morte. As pessoas ao nosso redor, queridos, elas estão indo para o inferno. Elas estão caminhando para a eternidade sem Deus. E só uma pessoa pode salvá-las. Só uma pessoa pode salvá-las. Queridos, é tão bom que nós tenhamos uma profissão e possamos abençoar. É tão bom que você faça o bem, sem olhar a quem. É tão bom fazer o bem. Mas, queridos, fazer bem, praticar boas obras, fazer gestos altruístas, como isso é bom, mas não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas a terem vitória é Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, nessa noite, que você possa agregar à sua profissão a pessoa bendita do Senhor Jesus. Vocês já repararam como hoje todo mundo é proibido falar de Jesus? Você já percebeu? Professoras na escola, profissionais no trabalho. Outro dia eu estava vendo lá, aliás, saiu até uma notinha no boletim na Inglaterra, uma camareira que foi despedida porque ela falava de Deus. E ameaçaram, mas ela disse: eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. E disseram: então você vai ser demitido. Então me demita, mas eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar. O seu trabalho é muito importante. O que você faz é muito importante. Mas tudo que você faz fica aqui. Tudo que você constrói, através das suas empresas, através do seu trabalho, tudo isso fica aqui. Mas uma vida ganha para Jesus, ela brilhará eternamente. Eternamente. Lembre disso. Só em Cristo há vitória, e vitória verdadeira. Todo ser humano, ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo, e ele é escravo da morte. Todo ser humano. Se você está aqui nessa noite e não tem Jesus, você é escravo do pecado, você é escravo do inimigo das nossas almas, e você é escravo da morte. Só em Jesus nós temos vitória. Só em Jesus Cristo. Então, queridos, adicionem Jesus a tudo que vocês fizerem. Coloquem Jesus em tudo, porque Ele é o Senhor da glória. Só nele as pessoas terão vitória. Agora, peça a Deus sabedoria. Claro, temos que ter sabedoria. Não podemos fazer isso de qualquer forma, mas faça, tenha sabedoria. Tenha sabedoria. Estava lendo daquele profissional, e o que ele fez? Abriu uma Bíblia. Deixou uma Bíblia aberta na sua mesa, e as pessoas vinham. E alguém de repente disse: ué, o senhor é crente? Por que perguntou? Não tinha que perguntar. Perguntou e ouviu. Entendeu? Leve a pessoa a perguntar. Leve a pessoa. Professores fazem isso. Eu já conheci professores universitários do Senhor que fazem isso. Eles, ao colocarem lá alguma coisa, eles deixam escapar alguma coisa. E um aluno lá chega e diz: mestre, o senhor é crente? Já que perguntou, vai ouvir. Já que perguntou, vai ouvir. Entendeu? Você não precisa ficar. Não, você coloca lá uma palavra, você vai fazer uma frase, ensinar a criança a ler, coloca alguma coisa lá, e alguém vai ver e vai dizer: ué, mas você é crente? Já que perguntou, né? Já que perguntou. Então, nós vamos dizer às pessoas: coloque Jesus, fale de Jesus. Entenda que as pessoas ao seu redor, elas são escravas do pecado. Elas não conseguem. Elas gostariam de ser diferentes. Elas gostariam, mas não conseguem. Elas são escravas do diabo. Elas são escravas da morte. E só Jesus Cristo de Nazaré tem poder para dar essa vida de vitória. Que você saia daqui nessa noite, de posse dessa vitória, e dizendo: Jesus, é? Então deixa comigo. Deixa comigo, Jesus. Onde eu estiver, onde você estiver, que você possa levar a vitória de Cristo. As pessoas estão vivendo na mais completa derrota. Só existe vitória
e esperança para o mundo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos. Quero convidar os diáconos, diaconisas, podem vir à frente para a ceia. Quando eles vêm, você feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite, queridos, quantos de vocês ainda não entregaram a vida a Jesus. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você sabe que o que eu falei é verdade. Você sabe que você é escravo do pecado. Você sabe a escravidão que você vive na sua vida. Você sabe o drama que existe na sua vida. E o drama é que você não consegue vencer algo que agora você sabe o que é o pecado. É o poder e a força do pecado. Liberte-se nessa noite, entregando a vida a Jesus. Você que está aqui nessa noite e que é escravo do diabo, escravo de Satanás, oprimido. O inimigo tem oprimido a sua vida. O inimigo tem trazido opressão sobre a sua família. O inimigo tem roubado a paz. O inimigo tem roubado a alegria. O inimigo tem depauperado você. Nessa noite, Jesus Cristo te dá a vitória. E você que está aqui nessa noite, com medo danado de morrer, só de ouvir falar, você fica pensando, pastor, para de falar esse negócio de morte. Jesus Cristo te dá a vitória nessa noite sobre a morte. Jesus Cristo te dá a certeza de que nada pode separar você dele por toda a eternidade. Se há alguém aqui nessa noite que é escravo do pecado, de Satanás, da morte, e gostaria de se libertar, eu quero convidar você a orar comigo, de todo o coração. Faça a oração comigo. Ore de todo o seu coração agora. Tenha vergonha, não tenha medo não. É a libertação mesmo. É o que você precisa. Foi por isso que Deus te trouxe aqui. Você aí na internet, feche seus olhos também. Você que está aí oprimido, você que está aí aprisionado, o Senhor Jesus vai te libertar nessa noite. Convide-o agora a entrar na sua vida. Aí na internet, aqui, de cabeça baixa e de olhos fechados, repita comigo, baixinho, para não constrangê-lo, mas de todo o coração, diga agora essas palavras. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que eu sou escravo. Jesus, nessa noite eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. O Senhor morreu para destruir as obras de Satanás. E o Senhor morreu para vencer a morte. Jesus, nessa noite eu abro o meu coração. Eu o recebo na minha vida. E eu confesso Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor e Salvador. Esta noite é a noite da minha libertação. Essa noite é a noite do meu encontro com Jesus. Eu convido Jesus agora a entrar na minha vida para nunca mais sair e fazer de mim um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. Jesus Cristo, eu convido a entrar agora. Entre no meu coração, entre na minha vida, na minha alma. Senhor, me liberte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém, Senhor. Ainda de cabeça baixa, ainda de olhos fechados. Ninguém está olhando para você, a não ser o Senhor Jesus. Eu gostaria de saber, queridos, quantos de vocês oraram comigo? De todo o coração. Se você orou, levante a sua mão bem alto para Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus 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 abençoe lá atrás. Deus abençoe você na galeria. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Louvado seja Deus. Deus abençoe o Senhor. Há mais alguém que orou? Levante a mão para Jesus, dizendo: eu, nessa noite, Deus te abençoe, meu. Deus te abençoe. Há mais alguém nessa noite que orou? Deus abençoe cada um de vocês. Agora vocês podem abrir os olhos e olhar para mim. Ainda estamos aqui. Vou pedir que você não vá embora. Você que levantou sua mão, não vai embora não. Depois do culto, vá até aquele
aquele lugar onde tem aquele banner, vá até lá e diga: olha, eu orei com o pastor, eu entreguei a vida a Jesus. E você vai receber ali uma oração, você vai receber um material, você vai receber uma orientação, você vai ser ricamente abençoado. E que Deus te abençoe. E agora você é liberto, agora você é de Jesus. Quando você for embora, pode pular dizendo: Senhor, agora eu sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos agora nos preparar para a celebração da ceia. Esse é um momento único na vida da igreja de Jesus Cristo. Momento quando a igreja de Cristo, a noiva, se reúne para celebrar e recordar a morte de Cristo, que nos traz vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. Ore agora silenciosamente, enquanto nos preparamos para esse momento maravilhoso, em que vamos tomar o pão que simboliza o corpo de Jesus, em que vamos beber o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Esse comer o pão e beber o cálice significa que nós nos apropriamos de Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida e em Cristo nós somos mais que vencedores. Agradeça ao Senhor nesse instante, de cabeça baixa, de olhos fechados. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja? E vamos orar. Você pode olhar aqui essa mesa? Você pode ver aqui o pão? Aqui está o cálice. O cálice simboliza o sangue de Cristo. Aqui estão os símbolos da nossa vitória. Aqui estão os símbolos da nossa vitória. Ao participar da ceia nessa noite, você vai estar dizendo: Jesus, obrigado. A tua vitória é a minha vitória. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nada pode nos derrotar. Nem o pecado, nem Satanás, nem a morte. Somos mais que vencedores. Olhe para os símbolos da nossa vitória nessa noite e louve e glorifique o nome do Senhor. Quero convidar o diácono, irmão Paulo Peçanha, para nos elevar a Deus nessa. Pai, muito obrigado por este momento, ó Deus, de reflexão, ó Deus, de nossas vidas, que podemos parar, ó Deus, para refletir, ó Deus, a vida de Jesus, ó Deus, de tudo que Ele fez por nós, ó Deus,